O que vestir, como se comportar. Você já ouviu falar na palavra modéstia? Já aprendeu sobre o conceito da modéstia bíblica? Vale só para as cristãs? É um tipo de roupa? É um estilo de vida conservador? O que passa aí pela sua cabeça sobre esse assunto? Fica aqui nesse vídeo que vamos conversar a respeito. A paz, senhora amada, eu me chamo Osana Ferreira, sou criadora do método Adornado e estamos falando sobre modéstia nesse vídeo. Mas antes de mais nada, vamos para as escrituras sagradas? O apóstolo Paulo escreveu lá na carta de 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 9, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em vestuário modesto, com pudor e sobriedade, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos dispendiosos, vestidos muito brilhantes, vestidos que tenham ouro, vestidos que sejam muito caros. Você tem essa peça aí dentro do seu guarda-roupa? Olha, mas brincadeiras à parte, nós vamos falar a respeito de um estilo de vida. Porque no dicionário comum e em outros tipos de significado, modéstia significa também moderação, significa você ser comedida, significa, como o texto diz, ser sóbria, ser alguém que tem a simplicidade de viver. E estava sendo chamada a atenção nessa carta a respeito de que a sua imagem, a sua roupa, a sua comunicação, ela não poderia ser maior do que a presença do Espírito Santo de Deus, do que o prazer e a alegria em congregar. A nossa roupa, o nosso cabelo, a nossa maquiagem, as nossas joias, elas não podem chamar mais a atenção do que a liturgia do culto, não pode chamar mais a atenção do que o propósito pela qual os cristãos saem das suas casas para ir cultuar ao Senhor Deus. E isso nós precisamos nos atentar. E por onde começa esse respeito, esse pudor, essa sobriedade, simplicidade na hora de se vestir? Por ele, o principal material das nossas roupas, o tecido. O tecido, ele vai fazer com que você seja guardada ou que o seu corpo também seja revelado. É interessante que você preste muita atenção nisso, por quê? Porque tecidos que geralmente são muito naturais, como o linho, por exemplo, seda acetinada, eles vão ter uma transparência. Crepe de seda, inclusive, eu tenho. Tudo bem, você vai falar, Osana, mas aí eu coloco uma roupa por baixo, ok. Mas mesmo que se você coloca uma peça por baixo, pode ainda assim desenhar a sua lingerie, pode ainda assim, se de repente o que você está embaixo não cubra completamente o teu seio, essa blusinha, é preciso você ter esse cuidado, porque vai ficar parte ali à mostra. Então é interessante sempre olhar para isso. Tecido muito elástico, esses tecidos eles vão esticar, além de não ter durabilidade nenhuma, ele vai esticar que vai prender o seu corpo a vácuo. E dependendo da cor desse tecido, se for uma malha, por exemplo, uma malha branca, ela vai tanto marcar como revelar demais a sua lingerie, ainda que você esteja se protegendo embaixo. Então é interessante sempre tomar esse cuidado aí na hora de escolher esse material. Material também com muito brilho, vai chamar a atenção. Parece ser a roupa mais decente que você tem aí no seu guarda-roupa, mas se ela for muito brilhante, ela vai chamar muitíssima atenção, então se atente a isso. Dito isso, nós partimos também para a modelagem. A modelagem ela é a estrutura que vai ser dada ao seu tecido na hora de você se vestir. A modelagem é o que vai adequar ao seu corpo, o que vai fazer a roupa abraçar o seu corpo. E é interessante que essa peça esteja na sua numeração. É interessante que essa peça não esteja com um decote muito grande. É interessante que essa peça não tenha uma fenda muito profunda. A fenda, minhas amadas, da peça da mulher cristã modesta é uma fenda que vem para a mobilidade, que é para ajudar você a se movimentar, subir uma escada, entrar dentro do carro. Esse é o limite da fenda dentro de uma roupa no padrão de uma modéstia. Mais que isso, muito provavelmente, você ficará com partes do seu corpo de fora que não é interessante você não usar nem um ambiente de culto, nem um ambiente de trabalho. Na verdade, não é interessante você usar para a sua vida, porque afinal de contas, o seu corpo e você é uma prestação de culto constante todos os dias ao nosso Criador. Tá gostando desse vídeo?
se interessou mais pelo tema modéstia, sabia que era dessa forma que é descrito na palavra de Deus e sabia que eles estavam falando em relação ao culto e que você não pode chamar mais atenção do que Deus no culto? Coloca aqui nos comentários o que você está achando e me siga também lá nas redes sociais, todos os dias eu estou lá interagindo com material exclusivo para quem fazer parte lá também do meu canal. E deixa eu falar sobre o salto alto. Baixinhas, não fiquem bravas comigo. Mas o salto alto, aqueles muitíssimos altos, 10, 12, 15 centímetros até, eles não são modestos, porque eles promovem a sensualidade. O andar, o caminhar, é um andar provocativo. Inclusive, você já viu aqueles profissionais ensinando as modelos a passarem nas passarelas? Exatamente isso que eles falam, não é? Uma pluma para lá e para cá. E esse movimento provoca a sensualidade. Até porque pode até ser sem querer, porque o seu corpo precisou fazer esse movimento para suportar essa estrutura. Porque senão, ou fica esquisito, deselegante, ou você corre o risco de sofrer um acidente. Mas, inevitavelmente, você promove uma sensualidade porque o salto alto pede isso. Quando você está de tênis, você está com o corpo relaxado, uma rasteirinha, uma sapatilha, mas presta atenção quando você já coloca um salto. O seu corpo pede isso, é automático, você já arruma a sua postura, então suas costas ficam mais rente, mais reta, e o seu quadril automaticamente já vai para trás. Então, por quê? Porque você pode perceber, o bico faz dessa forma, então você acaba ficando sensual e não é interessante para a mulher cristã que quer ser modesta e elegante. Um salto muito alto que vai fazer com que ela promova aí essa sensualidade. E essa modéstia, ela é reservada simplesmente para mulheres cristãs? É claro que não. Inclusive, quando nós vamos na história, e eu falo bem isso porque minha mãe vivia com essas revistas de moda em casa, e às vezes vinham alguns catálogos exclusivos de como era a moda na década de 40, na década de 50, de 60, onde o conservadorismo, ele era algo plural, ele fazia parte da vida das mulheres, não fazia parte exclusivamente da vida das mulheres cristãs da igreja, e eram muito lindas, e inclusive existem várias polêmicas a respeito se a modéstia é usar laço, é usar manga bufante, é ter basicamente o estilo romântico, e na verdade não, o estilo romântico ele é sim algo muito marcante da moda modesta, mas o fato de estar coberta já faz com que você esteja respeitando não só a doutrina da sua igreja, mas os valores bíblicos. Então não se trata de peças também, peça ou calça ou saia, qualquer peça pode ser modesta ou pode não ser modesta. Então vale a pena você avaliar como um todo e montar aí o seu guarda-roupa segundo os seus critérios. Mais aprecio na moda modesta, amadas, é em relação à nossa feminilidade. Em tempos onde muitas mulheres, elas transformam todo o seu guarda-roupa para poder se validar, principalmente no mercado de trabalho, roupas que trazem talvez aquele empoderamento e perde um pouco das características da feminilidade. Mas eu acredito que é exatamente isso que a Bíblia ela quer nos instruir, que você pode ser feminina sem precisar ser masculina. Interessante que eu estou hoje, por exemplo, com um blazer e com uma camisa, mas eu continuo feminina. É importante nós nos atentarmos às linhas, às curvas dessa peça, para que ela expresse a sua beleza, a beleza da mulher. Isso não pode ser perdido ao longo do tempo. Outro adendo é em relação à sensualidade. Jamais, nunca uma mulher pode ser sensual, seja no ambiente de culto, tanto é que no método Adornada não existe o estilo sexy, porque vocês sabem muito bem que são ditos que tem 7 estilos universais, mas aqui no Adornada eu tenho 6 estilos, porque o sexy não entra nisso, porque o sexy é realmente na intenção de provocar, você ser provocativa para chamar a atenção, e é exatamente isso que as escrituras pedem para que nós venhamos nos afastar desse pecado que destrói tantas mulheres, tantas vidas e faz com que você se afaste de uma feminilidade pura, de uma feminilidade que realmente é para trazer a doçura, a suavidade, a fragilidade da mulher no sentido de delicadeza e não na depreciação. Não é isso que o Pai quer, não é isso que o Senhor quer para a sua vida. Então a modéstia ela é mais que um conceito, uma tendência que está em alta no mercado nesse tempo, mas ela é uma característica bíblica para a mulher que serve ao Senhor.
E chegamos ao final de mais um vídeo, espero que esse conteúdo tenha sido edificante para a sua vida. Já compartilha com as suas amigas, já se inscreva também no canal e até a próxima semana.